Olá, pessoal. Boa tarde. Bom, eu estou conhecendo o canal hoje. Eu não conhecia antes porque, na verdade, eu tentei me desligar ao máximo sobre tudo que aconteceu na Igreja Universal há uns anos atrás. Hoje eu tenho 27 anos, mas há quase 10 anos atrás, na verdade 11 anos atrás, eu era obreira da Igreja Universal, né? Eu tinha 16 para 17 anos. Eu cresci na Igreja Universal, meus pais sempre foram da Universal, desde que eu me entendo por gente, e eu cresci lá dentro. Então eu fui a criancinha da escolinha, depois eu me tornei obreira aos 11 anos, fui tia da escolinha, aos 14 anos eu era líder do grupo jovem, eu fazia tudo dentro da igreja. A minha vida era voltada para a igreja em prol de tudo. Meus pais me ensinaram e me condicionaram a gostar tanto da igreja e fazer tudo por ela que eu não via outra vida fora de lá. Minha família sempre foi muito humilde. Humilde é uma palavra até leve, porque na verdade éramos realmente pobres, passávamos fome e tudo que tínhamos nós dávamos para a igreja. Então, Fogueira Santa vinha e a gente já sabia que era um momento no qual nós não teríamos nada para comer, menos, aliás, do que outras épocas do ano. Então, meu pai dava todo o salário, minha mãe dava todo o dinheiro, todo o salário dela. Nós não comprávamos comida para casa, não pagava aluguel. Fomos expulsos de casas de aluguéis inúmeras vezes. E vivíamos nessa extrema miséria. Então, não tinha nada para comer em casa, às vezes era só arroz puro, só feijão, quando tinha uma mistura, porque tudo a gente dava para a igreja. Nossas roupas eram velhas, nunca comprávamos roupa, nunca. Era sempre roupa de doação. E mesmo quando não era Fogueira Santa, qualquer outra campanha que tivesse, lá estavam meus pais, dando tudo, tudo, tudo. E chegou vezes da gente ficar sem água, sem luz em casa, numa extrema miséria. A minha mãe, que tem uma doença psiquiátrica, psicológica, esquizofrenia, sempre foi denominada como endemoniada, sempre tinha um capeta, né, no corpo, então sempre se recusou a fazer tratamentos porque sempre achou que isso viria só com a cura. Mas mesmo ela fazendo inúmeras fogueiras santas e dando tudo, indo para a igreja com sapatilha furada, morrendo de fome, ainda assim ela nunca era curada. E também não fazia o tratamento. E assim eu fui crescendo, mas eu não conseguia enxergar, porque sempre tinha aquela coisa do vai melhorar. Abraão esperou tantos anos para ter o seu primeiro filho. Então tudo era assim, sempre tem uma justificativa na Bíblia para isso acontecer, para que as coisas melhorem. E eu acreditava naquilo. Quando eu fui completando meus 14 anos, eu já não queria mais saber da escola, porque eu achava que, como eu tinha um propósito, né, que meus pais colocaram em mim de ser esposa de pastor, então eu não achava que eu tinha que estudar, eu não achava que eu tinha que fazer uma faculdade, trabalhar, não, eu só queria saber da igreja. Então eu ia para a reunião das 10 da manhã, ficava lá limpando a igreja, fazia almoço para os pastores, para quem quer que estivesse lá na igreja, isso com 14 anos. Fazia almoço para eles, limpava tudo, participava da reunião das 15 horas, depois eu participava da reunião das 18 e depois eu participava da reunião das 19h30. E aí eu ia embora só 10 horas da noite, depois que terminasse de limpar o altar, de limpar a escolinha, de deixar a igreja limpa. Como meu pai era obreiro, então ele também ia embora tarde. Embora ele não passasse o dia na igreja porque ele trabalhava. Mas eu passava o dia todo na igreja, eu não ia mais pra escola. Tanto que eu parei de estudar na 8ª série. Depois que eu fui, enfim, fazer supletivo, depois que eu saí da igreja. E a minha vida era essa, sábado, domingo, e às vezes não tinha dinheiro para comer lá, porque assim, nem a comida eles davam, tudo eu que tinha que arrumar um jeito. Quando não tinha comida, eu com meus 15 anos já saía na rua, eu vendia amendoim, vendia trufa, aquela época da trufa, né? Vendia trufa, vendia pirulito de chocolate, e aí todo o dinheiro que eu recebia ali, a maior parte eu usava na própria igreja. Seja nos propósitos, seja comprando coisa para fazer lá, então para poder comer, era um pão com mortadela, era um pão com ovo, era um miojo, para se sustentar, para ficar um final de semana lá. E quando não, era para comprar alguma coisa para comer em casa, porque continuávamos passando fome por muito tempo.
E assim foi indo. Quando eu completei meus 14, aí eu estava no final dos 14 anos, eu conheci um pastor e nós começamos a namorar. Ele foi pro interior de São Paulo e aí nós começamos a namorar à distância. Eu com 14 para 15. Quando eu fiz 15, nós noivamos. 15 para 16, aliás, nós noivamos. E aí fomos seguindo com o propósito de nos casar. Eu participei do Godlywood. E aí eu já estava com 15 anos, né? Participei do Godlywood. E era muito difícil, porque no Godlywood você tinha que tirar inúmeras fotos de coisas e atividades que elas mandavam a gente fazer. E eu lembro muito bem de uma que era: decore o seu quarto, faça uma decoração no seu quarto assim, assim, assado, né? Pra mostrar que você sabe fazer decoração, cuida bem do lar, algo do tipo. E eu nem tinha um quarto. Eu mal tinha uma cama pra dormir. No meu quarto não tinha nem guarda-roupa. A gente guardava as roupas nas caixas. E eu lembro que eu improvisei uma parede qualquer só pra poder mandar essas fotos e dizer que eu cumpri. E aí ficava aquela pressão e eu tinha que pagar pelo Godlywood. Só que eu não aguentava mais ter que sair vendendo na rua, a pé no sol, uma adolescente saindo sozinha, vendendo na rua pra poder pagar a mensalidade do Godlywood. Sem contar que todos os domingos eu tinha que ir para Santo Amaro para assistir a reunião mensal das noivas de pastor. E eu quase não tinha. Muitas vezes eu ia a pé, andava 30, 40 minutos para chegar na estação, para depois pegar o trem e chegar em Santo Amaro. Ia sem comer. Eu via algumas noivas saindo de lá, indo em restaurantes para almoçarem juntas e tudo mais. E eu com 15 anos não tinha emprego, tinha largado a escola, eu não tinha o que comer. E eu voltava passando fome. Algumas vezes eu quase desmaiei no trajeto, porque demorava muito, a gente tinha que participar do culto de manhã de lá e depois participar da reunião. E aí eu não tinha condição, muitas das vezes nem para passagem, e algumas vezes eu não tive dinheiro para passagem, e eu fui chamada a atenção, levei falta, fui chamada a atenção. Eu lembro que nessa mesma época, eu estava me dedicando mais ainda na igreja. Por quê? Chegou um pastor que tinha sido regional, era um pastor que tinha 22 anos de pastor na igreja. Ele tinha sido regional em alguns locais, era casado, o filho dele era regional também. Enfim, então era uma pessoa que tinha muita experiência, que tinha, assim, quando eu olhava para ele, como ele já tinha os seus 56, 57 anos ou mais, um pouco mais. Eu olhava para ele e eu via nele um pai, porque ele tinha experiência, ele me orientava, ele me dava carinho, ele me chamava de filha, ele sempre me chamava para fazer as coisas na igreja, ele me dava comida. Uma vez eu estava doente, ele me deu dinheiro para comprar remédio. Eu não tinha emprego, eu não tinha dinheiro, ele sabia disso. Então ele me deu um cheque de R$ 700 para eu ir em Limeira, comprar semijoias e começar a vender semijoias na igreja, para as obreiras, para os membros, nas ruas. E ali eu começar a gerar meu dinheiro. Então eu senti que ele estava cuidando de mim. Ele conhecia o meu noivo na época. Eles já tinham sido pastores juntos, né? Então ele se conhecia, ele super apoiava o meu relacionamento. Então pra mim, aquilo foi tipo, eu fui adotada, sabe? Eu tenho alguém que cuida de mim. A esposa dele, quando eles saíam, ela me chamava na casa dela para eu cuidar da mãe dela, fazer companhia porque já era uma senhora de idade, e para eu limpar o apartamento também. E ali ela me dava um trocado, às vezes. Então, assim, pra mim, eu tinha sido adotada. Eu tinha um pai, uma nova mãe que me apoiava, que cuidavam de mim, que se preocupavam comigo. Então, cada dia mais eu passava mais tempo na igreja, muito mais, e eu ficava a semana inteira, todos os dias ali. E aí, até que ele começou a passar a mão em mim, enquanto eu estava preparando a Santa Ceia. Eu tinha 15 para 16 e ele passava a mão em mim. E aquilo me deixou muito em choque, naquele momento que ele passou a mão por cima da minha saia. E eu travei na hora. Eu falei, meu Deus, e agora? Só que, como que eu iria dar um chega pra lá numa pessoa que era total referência pra mim, paterna? Os meus pais diziam pra respeitar ele, era como Deus no céu e ele na terra. Todo mundo amava ele. Ele era o melhor pastor que tinha passado naquela igreja.
regional, conhecia os bispos, tinha ido para o exterior. Era uma pessoa muito conceituada, de muito respeito. As pessoas mal olhavam nos olhos dele. Quem dirá eu repreender e depois podia ser que eu fosse mal interpretada. Tipo, nossa, jamais, eu não encostei em você, foi sem querer, sei lá. Eu fiquei com medo, então eu não fiz nada. Fiquei quieta, continuei cortando os pãezinhos e colocando o suco de uva nos cálices para Santa Ceia naquela quarta-feira à tarde. Só que dali não parou. Continuou outras vezes. Até que uma vez ele colocou a mão dentro da minha saia mesmo. E, gente, eu era noiva de pastor, só que eu seguia total santidade. Nós beijávamos, que nós nos víamos uma vez a cada 2 meses. Nós trocávamos beijos, mas nunca encostando um no corpo do outro. Eu não conhecia o que era intimidade. Eu nem cheguei a assistir aula de educação sexual. Eu vou falar pra vocês que eu não sabia nem como era um órgão masculino. Eu não sabia. Eu já tinha visto desenho em livro de ciências, mas eu nunca tinha visto algo além do desenho. Eu não sabia como que uma relação sexual acontecia. Porque eu nunca tive essa explicação. Meus pais eram um tabu muito grande de falar sobre isso em casa. Na escola, eu não tinha chegado a frequentar esse tipo de aula. E eu fui criada na igreja. Eu não sei se vocês têm noção do que é a diferença de uma adolescente de 15 anos que vive dentro de uma igreja e uma adolescente hoje em dia que vive nas baladas, nas festas. É totalmente diferente. Eu não tinha malícia nenhuma. E aí, depois desse fato dele passar a mão em mim, passar a mão por dentro da saia, começou a piorar as situações. Porque ele começou a me seguir com o carro da igreja, né? O carro dele, enfim, da igreja. Eu tava andando nas ruas, vendendo as coisas, e eu vi o carro dele porque eu já tinha decorado a placa dele. E aí eu vi a placa, eu já sabia que era ele. E dito e feito, às vezes passava 2 quarteirões, ele buzinava e falava pra eu entrar no carro. Eu entrava no carro, e aí ele estacionou uma vez o carro, abriu a calça e falou pra eu fazer o oral nele. E aquilo foi muito nojento. Foi muito nojento. E depois que acabou, ele falava assim: ninguém pode saber disso, porque as pessoas não vão entender essa minha relação de pai e filho que eu tenho com você. As pessoas não vão entender. E assim, o seu pai não vai ficar mais de obreiro, a sua mãe vai acabar ficando doente, eles vão acabar perdendo tudo que tem na igreja. E começava: você vai querer ver o inferno, mas você não vai querer me ver, se alguém souber disso. Então, assim, as coisas de Deus, às vezes, têm que ficar ocultas. E aí foi indo. E eu já não estava mais me sentindo bem. Eu já não estava mais querendo cumprir nada no Godlywood. Eu já não tinha mais ânimo para sair para vender e fazer as coisas pro Godlywood. Eu só queria sair daquilo. Eu não queria mais ter aquela responsabilidade, aquele vínculo, a minha alegria começou a desaparecer. Até que eu comecei a não pagar as mensalidades do Godlywood e não cumprir algumas tarefas. Aí a esposa do pastor foi chamada lá em Santo Amaro para poder falar sobre isso, o porquê que o meu desempenho estava baixo. E aí elas me chamaram para conversar, as esposas lá que eram responsáveis pelo Godlywood de São Paulo. Me chamaram para conversar, falando, perguntando, e eu não consegui esboçar nenhuma expressão de nada. Elas só falaram: você não tá cumprindo, o que tá acontecendo? E eu: não tô conseguindo. Mas você não quer ficar? Ah, tanto faz. Eu já não me importava mais em continuar ou não, sendo que aquilo era tudo na minha vida. Mas eu já não me importava mais. E aí elas falaram: então você vai ter que sair do Godlywood, só que se você sair do Godlywood, você vai ter que terminar o noivado. Aí eu: tá bom, tudo bem. Naquele momento, eu já não me importava mais em continuar naquele relacionamento. Era a distância, a gente às vezes ficava muito tempo sem se falar, não tinha um amor, uma coisa, era realmente tudo muito arranjado. Então não ia dar certo de qualquer jeito. E aí, terminamos o relacionamento. Ele terminou comigo por telefone, porque eu não tive um bom desempenho no Godlywood. Então ele terminou comigo, enfim. Continuei sendo obreira da igreja, porém as coisas só pioraram. Dali em diante só piorou. Esse pastor queria arrumar um outro pastor para eu noivar de qualquer jeito. E eu ficava evitando, ele pedia para eu levar foto para poder apresentar para esse pastor, e eu ficava enrolando, porque eu já não queria mais aquilo. Eu perdi o prazer que eu tinha na obra. Ele tirou o brilho, a alegria, qualquer felicidade que eu tivesse de fazer a obra.
E eu lembro que algumas vezes ele me pegava na igreja e fazia coisas comigo que eu não gosto nem de falar. Até o dia que realmente o ato aconteceu. E foi a pior coisa da minha vida. Depois que aquilo aconteceu, eu já não consegui. Eu que ia todos os dias para a igreja, comecei a ir menos. Comecei a parar de frequentar, ir com tanta frequência. Então eu só ia na segunda, na quarta e na sexta. E aí ele enlouqueceu, ficou atrás de mim, ia até em casa me chamar. Só que todo mundo achava que era normal. Eu sempre estava ali. Desde os meus 11 anos, eu já estava com quase 16. Então era normal. Todo mundo já me conhecia, então ninguém imaginaria que aquilo estaria acontecendo comigo, mas estava. E eu não conseguia contar para meus pais. Meus pais eram muito devotos. São, na verdade, porque eles estão lá até hoje. E eu tinha medo de contar e ninguém acreditar em mim, de eu ser humilhada, de passar vergonha. Porém, acabou acontecendo exatamente isso. Tudo que eu mais temia. Porque eu cheguei no pastor auxiliar naquela época, junto com uma amiga minha do grupo jovem. E eu falei pra ela, contei o que estava acontecendo, e aí nós fomos juntas à tarde na igreja conversar com esse auxiliar. E eu contei o que estava acontecendo. Eu contei. E o que ele fez? Ele falou assim, olha, eu vou pedir uma direção para Deus do que fazer, e o que Deus me falar para fazer, amanhã eu dou uma resposta. O dia seguinte chegou. E esse dia seguinte, o pastor estava na minha porta, me ligando, pedindo para eu subir. E aí ele falou para meus pais que era só para me levar, para eu poder ficar cuidando da igreja rapidinho, porque ele tinha que ir para uma reunião na sede. E aí eu saí de casa branca, entrei dentro do carro, e aí ele falou, o que você fez? Você contou para ele o que aconteceu? Aí ele ainda citou, ainda bem que não foi o auxiliar fulano de tal, porque se fosse, ele teria levado isso pro bispo. Ele falou, eu sei que você deve estar pressionada e tudo, mas olha, isso não pode sair daqui. Enfim, começou com as ameaças, começou com as coisas. Mas ele falou, agora vai ficar tudo bem? E eu disse, vai sim, me desculpa por ter falado. Falei sem pensar, enfim, me desculpei por aquilo ainda. Voltei para casa com mais raiva, com ódio dentro de mim, por tudo aquilo que tinha acontecido. E por eu ter tido uma única coragem, uma única vez, e não ter sido ajudada. Daquele dia em diante, eu entendi que nada que eu fizesse ia dar certo. Nada, nada. E aí eu arrumei um trabalho para vender cursos. Comecei a me envolver nesse trabalho, justamente para me afastar o máximo que eu pudesse da igreja. Nesse momento eu conheci alguns rapazes, acabei caindo em pecado, porque na minha mente se transtornou de uma tal forma, eu perdi o senso de uma tal forma que o meu corpo já não valia mais nada. Não importa para que eu entregasse, eu guardei tanto ele. Eu perdi o sentido da vida, eu perdi o sentido de tudo que era importante para mim. Eu não tinha os meus pais, eu não tinha confiança deles, eu não tinha nada. E eu fui me entregando, comecei a frequentar menos a igreja, não queria mais colocar uniforme. As pessoas começaram a perceber, mas eu dizia só que era porque eu estava trabalhando muito. E assim foi indo até que um dia ele me pegou num sábado, voltando desse trabalho, me colocou dentro do carro. E aí ele falou, o que você tá fazendo? Você tá se afastando, você tá deixando o diabo agir, você tá isso e aquilo, e usando a palavra de Deus, porque ele vivia fazendo isso. Antes dele cometer os atos, ele lia sobre a palavra pra mim. E aí eu fiquei com tanta raiva, com tanto ódio aquele dia. E aí ele falou, olha, se você contar pra alguém, você não vai mais me querer ver, e eu não vou mais querer ver você na vida, e não sei o quê. E aquele dia, eu abri a porta do carro e falei pra ele, você vai desejar nunca mais ter me visto. Aliás, você vai me desejar nunca mais me ver. Eu bati a porta do carro e desci pra casa. E naquele dia, eu escrevi uma carta pra Deus, porque eu sabia o que estava por vir. E eu escrevi uma carta, falando, Deus, por favor, não me deixa passar por tudo isso. Em prol de tudo que eu já me dediquei, que eu fui sincera. Até aqui, eu realmente amava ajudar as pessoas.
Eu realmente evangelizava, eu ajudava as crianças, eu orava pelas pessoas, eu fazia jejum, eu fazia propósito, fazia fogueira santa pelas pessoas. O meu coração era sincero, tudo que eu queria brilhava tanto dentro de mim, um amor, uma sinceridade. Eu não olhava para a riqueza deles, eu não olhava. Depois que eu saí, que eu comecei a lembrar daquilo, mas eu não tinha essa malícia. Eu não tinha. E eu falei, Deus, em prol de tudo isso, então me mata, me deixa morrer, não me deixe passar dessa noite, porque eu não vou suportar passar por tudo isso que é sair da igreja e contar para meus pais. Eu não vou aguentar passar por isso. E aí, eu escrevi a carta e falei, Deus, me mata. E se alguém achar essa carta, saiba que aconteceu isso, isso e isso. E Deus me levou. Coloquei a carta debaixo do travesseiro. E para minha surpresa, eu acordei naquele domingo. E Deus não tinha me levado. E aquela foi a coisa mais desesperadora que aconteceu, porque eu realmente acreditava que Deus ia me poupar de tudo aquilo. E aí eu acordei no outro dia e eu não quis mais ir para a igreja. Eu não levantei da cama e o meu pai veio e falou, filha, vamos. Não deixa o diabo te parar, te dar esse desânimo, joga esse desânimo fora e vamos para a igreja. E eu não conseguia. Eu falei, eu não vou, pai. Eu não vou. Meu pai, vamos agora. E eu não vou. Eu não vou. E aquilo, gente, era a coisa mais surreal que poderia acontecer, porque aos domingos, 5 horas da manhã, eu já estava lá. Então, aquilo foi um choque pro meu pai. Ele chegou, procurou a esposa do pastor, e depois da reunião, eles vieram em casa para me buscar, para conversar comigo. Só que antes disso, eu chamei minha irmã e pedi para minha irmã me buscar, que algo muito ruim tinha acontecido. Ela me buscou e eu não contei para ela exatamente o que aconteceu. Aquele dia a esposa do pastor me ligou várias vezes, mas eu tava com muito medo. Eu tava com muito medo de falar com ela. Eu tava com medo deles me colocarem de frente pra ele e dizerem que eu tava mentindo. Eu tava apavorada. O meu medo era tão grande, tão grande. Eu não sei dizer como eu senti tanto medo de enfrentar aquilo. Eu não tive coragem de enfrentar. E eu só fugi. O máximo que eu pude, eu só fugi. E aí a esposa parou de me ligar. No outro dia eu voltei pra casa e eu só falei pro meu pai que na noite anterior o pastor tinha me dado uma carona que eu não gostei. E eu não quis contar o que tinha acontecido de fato. E o que estava acontecendo, eu não tive coragem, eu travei. A minha boca travou e nada mais saía além daquilo. O meu pai, sabendo disso, foi até a esposa e o regional, contou o que aconteceu. Eles imediatamente retiraram o pastor e a esposa da nossa igreja e transferiram para uma igreja do Nordeste. Imediatamente, no dia seguinte, ele já não estava mais em São Paulo. Depois daquilo, me chamaram para ir na igreja e aí começou a questão, né, de muita gente começou a falar, Gabi caiu em pecado, fez o pastor cair, por isso que ele teve que ser transferido, enfim, inúmeras coisas, né? Está endemoniada, vamos fazer descarrego, tá com a pombagira no corpo, vai pro inferno, o demônio vai te matar, você só tem alguns dias de vida, enfim, toda uma pressão psicológica na mente de uma adolescente de 16 anos. Tudo aquilo na minha cabeça, ecoando, explodindo. Eu estava apavorada. A minha vida tinha se tornado um verdadeiro inferno. Um inferno. Eu acabei fugindo de casa, fui morar com um estranho, acabei me casando com ele, vivi um casamento infernal, foi os piores anos da minha vida também. Acabei me envolvendo com pessoas de tráfico de drogas, acabei me envolvendo em muita coisa errada. Minha vida foi de ladeira para baixo ali. Depois eu contei para meus pais o que aconteceu quando eu já estava com 20 anos mais ou menos. Eu fui sincera em tudo, contei 2 anos depois tudo o que aconteceu. Tudo, alguns anos depois, né, contei tudo o que aconteceu. Contei para algumas pessoas da igreja, e aí a minha mãe ficou muito mal, teve depressões, crises muito grandes nesses anos. E ela acabou desabafando com uma esposa de um pastor na igreja e na sede,
E eles acabaram me chamando para conversar, para eu contar o meu relato sobre aquilo, porque até então no sistema ele ainda estava como pastor. E aí eu fui lá. Aí eu já estava com 20 anos. Eu fui, porém eu fui com uma raiva muito grande. Eu contei tudo o que aconteceu. Só que eu percebia no jeito deles que eles não queriam acreditar naquilo, sabe? A forma como eles me olhavam, a esposa me olhava, não teve um acolhimento, não teve um nada. Ninguém se preocupou como a minha saúde mental ficou depois daquilo. O quanto aquilo me causou sequelas. Ninguém se preocupou com aquilo. Só ficavam, tá, mas e aí, tá? E quando que vai chegar a parte do abuso? Desse jeito. Porque eu estava contando o que aconteceu até chegar o ato. Porque pra mim, falar do ato em si, eu não gosto de entrar em detalhes. Mas eles falavam, me trataram de uma forma que eu me revoltei muito. E eu rasguei o verbo naquela sede e falei pra esposa, eu falei, enquanto você tá aqui falando comigo dessa forma, usando esse sapato caro, a minha mãe tá ali fora me esperando com uma sapatilha rasgada. Enquanto vocês estão comendo jantares e comidas, a minha mãe tá ali passando fome. E aí eu fui e falei, olha, eu contei para um pastor auxiliar, ele não me ajudou. Vocês são as primeiras pessoas que estão aqui, talvez querendo me ouvir, mas me tratando de uma forma muito hostil. E assim foi. Fiz o relato, eles gravaram, passaram adiante. Nesse mesmo momento, o meu pai e a minha irmã escreveram uma carta e mandaram pro bispo, na época, pro Edir Macedo e pro Renato Cardoso, sobre o que aconteceu. Eu mandei mensagens para essa esposa desse pastor que fez isso, mandei mensagens pro filho dele, mandei mensagem para todo mundo, contei para todo mundo, procurei todos eles, contando o que tinha acontecido comigo. Nenhum me procurou de volta. Depois desse relato e essas denúncias, eu voltei na Universal e perguntei se eles tinham tirado ele de pastor. E ninguém sabia me dizer. O bispo, na época, não sabia me dizer. E falou que ia verificar e entrar em contato comigo e nunca entraram. Eu quis fazer denúncia, fui para abrir um boletim de ocorrência, não tive coragem. Não tive coragem de enfrentar isso sozinha. Porque meus pais não foram comigo. Eu chamei advogados, contei os relatos. E o advogado me disse, olha, vai ser muito difícil manter isso em sigilo. Provavelmente vai acabar se tornando público. Primeiro, você está disposta a ter a sua vida totalmente exposta? Todo mundo vai saber que é você. Sua vida não vai mais ser normal. Segundo, você tem como se proteger contra eles? Porque eu conheço pessoas que moveram ações que foram até mortas por eles. Então, você consegue se proteger? E naquele momento eu voltei para trás, eu não fiz o boletim de ocorrência e não segui adiante porque eu tive medo. E eu já não tinha mais provas. Quais eram as minhas provas? Eu nunca consegui fazer alguma coisa. Tem as pessoas que eu contei na época, mas quem estaria disposto? Então eu segui a minha vida. E fiquei por um bom tempo sem querer tocar nesse assunto, falar sobre. Eu venho me tratando para me livrar da ansiedade, da depressão. Tenho buscado Deus de outras formas para me fortalecer, mas é um trauma que ficou na minha vida. Hoje eu tenho muita facilidade de ser dependente emocional, de me submeter às pessoas, porque eu fui embasada naquilo. Eu fui criada daquela forma e eu fui condicionada na igreja a ser assim. E fui controlada por um pastor assim. Bom, hoje meus pais continuam na igreja, isso é uma coisa que me magoou muito, mas eu perdoei eles, amo eles, hoje eu tenho um bom relacionamento, mesmo sabendo que eles continuam frequentando a Universal, porque eles disseram pra mim que o errar é humano, né, e que a gente tem que perdoar, e eles perdoaram o que o pastor fez, por isso que eles continuam frequentando a Universal. A minha irmã e o meu irmão não pisam mais lá, eu também não, mas eles continuaram lá. Isso pra mim por muitos anos doeu. Hoje eu consigo ser um pouco mais tranquila em relação a isso, já se passaram muitos anos, mas não tem um dia que eu me esqueça. E até hoje, mesmo depois de 11 anos praticamente, eu ainda sonho com a igreja. Eu ainda tenho alguns sonhos em que eu estou lá, que eu estou sendo obreira,
que estão fazendo alguma coisa comigo. Até hoje, eu ainda tenho sonhos comigo lá dentro. Mexeu com a minha cabeça de uma tal forma, com o meu psicológico, com o meu emocional, que eu nunca mais fui a mesma pessoa. Eu nunca mais fui alegre como eu era, feliz, tranquila. Me quebrou por dentro. E eu busquei contato com eles de inúmeras formas. E eles me ignoraram e não me ajudaram. Me julgaram, me expuseram de formas que eu me senti muito constrangida, humilhada. Todo aquele amor, tudo, pelas almas e pelas pessoas que eles dizem ter, não tiveram comigo. Não tiveram comigo nem um pouco. Não me acolheram, não me ajudaram, não me apoiaram a fazer uma denúncia, a ir atrás, nada. Nada. Eu tive que sair sozinha. Só eu e Deus. Hoje, graças a Deus, eu consegui terminar a escola, fazer faculdade e trabalho, me sustento. E sigo a minha vida em paz. Embora ainda lutando com todos os traumas que eu carreguei de lá. Por me enganarem, me manipularem, por fazerem lavagem cerebral a ponto de eu entregar toda a minha dignidade naquele lugar. Saí de lá humilhada. Bom, só peço para quem tá aí dentro abrir os olhos. A gente não tá falando isso aqui nesses relatos porque a gente quer enganar. Não. Não sei se vocês já pararam para pensar que às vezes é Deus tentando alertar vocês. Que Deus tá ali tentando abrir os seus olhos e talvez você não vê porque você não quer ver. Só que Deus não pode te obrigar. E algumas coisas acontecem para vocês poderem enxergar. Olha o cúmulo do absurdo que aconteceu comigo e com outras pessoas, com esposas de pastores, com obreiras. Onde Deus está ali. Me desculpem, mas o Deus que eu acredito não vive nesse meio, não compactua com isso. Hoje eu posso dizer que eu conheço mais a Deus do que quando eu estava lá dentro. Porque sim, hoje é total sinceridade. Hoje eu vejo total sinceridade. Não lá que hoje eu olho para trás e eu lembro de toda a ostentação que eu não consegui enxergar. Mas eu lembro agora de toda a ostentação, de tudo que eles viviam, que eles iam atrás das metas para apoiar os esposos, né? Para que eles batessem as metas. Tudo isso. Isso não era para ajudar ninguém. Nunca foi. Os meus pais mesmo nunca foram ajudados. Até hoje sofrem, moram de favor e até hoje dão dinheiro para a igreja. E tanto mexeu com a cabeça deles que eles fizeram inúmeros propósitos, fogueira santa, para eu voltar para lá, para eu voltar, né? No caso eles dizem para Jesus, mesmo depois do que aconteceu comigo, eles ainda colocaram dinheiro no bolso deles, mesmo depois do que aconteceu. Bom, esse é o meu relato e eu só peço que vocês abram os olhos. Existem muitas formas de seguir a Deus. Existem muitas formas da gente acreditar no Senhor Jesus, de entregar a vida para Ele, de viver uma vida correta, de ajudar as outras pessoas. Não precisa estar nomeado numa placa. Deus, Senhor Jesus, não privatizou o nome deles para uma igreja. Ele está aonde nós acreditamos, onde há sinceridade, aonde há verdadeiro. E se não encontrarmos nenhuma igreja que faça isso, então vamos fazer por nós, dentro da gente, com verdade de espírito dentro de nós. Eu teria mais coisas para falar, mas vai ficar um áudio muito grande. Talvez futuramente eu conte outras coisas que eu já passei dentro da Universal. Até mais.